é realizar o seu. Início das aulas 8 de julho. Dinâmico dá resultado. Dinâmico. ZYJ 232 930 kHz, amplitude modulada. A sua Rádio Cultura de Curitiba. 1h. Começa agora o programa Causa Operária, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Comigo, Eduardo Vasco. Olá, companheiros, boa tarde. Começando mais um programa Causa Operária, ao vivo para vocês aqui na Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas, e também na Rádio Causa Operária do YouTube do PCO, tá? Do Partido da Causa Operária. Você pode entrar lá na CO TV, vai lá em canais parceiros da nossa CO TV, e você vai acessar, então, a Rádio Causa Operária, e nosso programa está ao vivo lá para vocês, nosso programa de número 127, hoje que é dia 5 de julho, começando aqui mais um programa Causa Operária, às 13 horas, toda sexta-feira. Então você acompanha aqui junto com a gente, não deixe aí, compartilhe o programa, deixe seu like, divulgue aí nossos canais, manda para todo mundo aí, para a galera saber o que está acontecendo na política nacional e internacional. A gente vai falar sobre muitos temas aqui hoje. Enfim, compartilhe, divulguem, e um abraço aí para todos os companheiros que já estão acompanhando a gente, os companheiros estão ouvindo a gente pela rádio, e é isso aí. Estamos aqui também hoje, como ninguém menos aí que nosso camarada Marcelo Marcelino. Boa tarde, Marcelo. Tudo bem, companheiro? Saudações, Adriano, companheiros do Partido da Causa Operária e mais outros que, apesar de não serem do nosso partido, arregimentam a esquerda brasileira revolucionária. Saudações àqueles que também não são partidários, mas que querem saber a política real, Adriano, aquela concreta, que vai direto na veia dos fatos e acontecimentos mais urgentes do Brasil e do mundo. Saudações! Maravilha, isso aí, então. Começando mais um programa aqui, nós temos muita coisa para falar, mas antes de tudo, eu gostaria que os companheiros acessassem aí o nosso Diário da Causa Operária, para você acompanhar tudo que está acontecendo relacionado à política aí, né? Virtualmente, também com a imprensa, nossa imprensa virtual escrita, né? Então, vocês acompanham lá o Diário da Causa Operária. Hoje nós temos aqui um caso extremamente interessante na capa do jornal, que é o caso do companheiro Ieri Júnior. Ministério Público diz: defender o Hamas não é crime no Brasil, né? Então, nosso companheiro Ieri, ele foi aí fazer uma divulgação dos nossos materiais lá em Brasília, né? No Congresso, e estava lá fazendo a distribuição do material com uma camiseta do Hamas. Só que, Marcelo, você não pode usar uma camiseta do Hamas, senão a extrema-direita e os sionistas, eles ficam irados, né? Então entraram aí com vários processos aí contra o companheiro Ieri, mas o Ministério Público disse o seguinte: defender o Hamas no Brasil não é crime, porque o Hamas não é considerado terrorista pelo governo brasileiro, né, pela nossa Constituição. Então, o companheiro aí foi arquivado um processo contra o companheiro Ieri, né? Um momento de lucidez aí do Ministério Público, arquivou então o processo contra nosso camarada. Então é isso aí, essa é a capa do nosso jornal. Nós temos aqui também um tema no nosso editorial de hoje, que a gente vai discutir bastante, vamos aproveitar aqui a presença do nosso companheiro Marcelo Marcelino, que é um golpe de Estado econômico, toda a situação aí envolvendo o Banco Central, alta do dólar e o recuo do governo aí, dizendo que vai ter um corte de 25 bilhões em assistência social para a população brasileira. Já o Marcelo vai comentar essa notícia especificamente para a gente, o que significa tudo isso aqui, e como o governo aí teve esse recuo que a direita adora, né? Então, temos que puxar o governo cada vez mais à esquerda e não deixar o governo cair nessas encruzilhadas aí da burguesia, né? Então, estamos prestes aí a escolher, o governo está prestes a escolher o próximo presidente do Banco Central, né? Então, a burguesia já vem fazendo toda uma pressão aí, já se organizando aí contra alguém que seja colocado na direção do banco, que seja a favor da população, dos trabalhadores, né? Além disso, companheiros, nós temos aqui, então, da nossa imprensa, acompanha a luta diária do povo palestino
São mais de 3 mil matérias já registradas no nosso sítio a respeito da questão palestina. São vários e vários temas que você vai ver ali nessa sessão do nosso diário, tá? E é como a gente está colocando aqui, o Hamas conta seu lado da história. Então, todas as nossas matérias têm um viés aí político relacionado à realidade, à verdade dos fatos que estão acontecendo nesse momento na faixa de Gaza, os fatos sobre o sionismo, sobre o que acontece com a população palestina. Então, é bom você estar acompanhando aí, porque você vai ver coisas reais e concretas, né? Outra coisa que eu não posso deixar de falar, a gente, no última sexta-feira, a gente reprisou aqui um programa, porque a gente já estava organizando aí a nossa atividade em São Paulo, que foi um ato nacional em defesa da Palestina, no dia 30/6, que aconteceu na Avenida Paulista. Uma vitória, Marcelo, do Movimento Popular. Pena que, como você está muito longe, ainda muito complicado você estar aqui, eu imagino que você deveria estar se mordendo aí, querendo vir com a gente. Eu sei que você é da luta, que você acompanha, você gosta de estar no movimento, mas dessa vez não deu, na próxima você participa com a gente. Mas o ato, Marcelo, foi uma vitória do Partido da Causa Operária e dos comitês de luta. Foi muita gente, muito interessante, muito bom, muito bonito, cheio de coisas que a gente fez ali, que a gente organizou, muita faixa. Os discursos, então, foram extremamente combativos. Nós tivemos a presença aí do companheiro Breno Altman, nós tivemos companheiros aí, representantes da APOESP, lá o Sindicato dos Professores de São Paulo. Foi muito bom, muito combativo. As falas do companheiro Rui Costa Pimenta, do companheiro Antônio Carlos, de todos os movimentos dos indígenas que vieram com 3 ônibus do Mato Grosso. Bom, enfim, foi um ato gigantesco. Se a produção tiver algumas fotos aí, eu gostaria de estar passando, o pessoal ver aí, mais ou menos tendo uma base de como foi a atividade. Maravilha, a produção já está ali registrando para a gente, vai colocar as fotos aí. Essa foto tá maravilhosa, aí o companheiro Antônio Carlos saindo do meio da fumaça aí, as fumaças ali que estão representando as cores da bandeira palestina, né? Então, é isso, pode passar a produção, pode ir passando. Isso, maravilha, lá vocês podem ver ali as faixonas, bandeiras do PCO, bastante gente. Pode ir passando, produção. Aí, bandeira do PCO, os indígenas ali puxando, né, nosso partido. Pode seguir, produção. Ali, essa foto é interessante, que no final do ato aí a gente fez uma encenação ali, né? E queimamos aí algumas bandeiras de países inimigos da população, do povo oprimido do Brasil e do mundo. Pode seguir, produção. Maravilhosa essa faixa do Partido da Causa Operária. Essa aqui, dessa vez, por falta de uma, a gente colocou duas faixas dessa aí na Avenida Paulista. Pode ir passando, produção. Companheiro Antônio Carlos ali. Exato, isso aí. Boa, isso, produção. Aí, maravilha. Abaixo o genocídio contra os palestinos. Faixona gigantesca também do Partido da Causa Operária. Pode seguir. Nosso companheiro Domingos, aqui do Paraná, estava presente no ato. Pode seguir, produção. Os companheiros do Movimento Popular por Moradia estiveram presentes junto com a gente aí. A Ocupação Tiradentes e a Ocupação Nova Esperança não perdeu tempo e foi com a gente aí para a atividade. Ali vocês podem ver as bandeiras dele. Aí uma parte, né, da nossa caravana, que a gente levou 2 ônibus aqui do Paraná, de Curitiba, uma parte da nossa caravana. Então tá aí o Movimento Popular por Moradia, nosso companheiro Gaúcho esteve presente junto com a gente. Aqui é o companheiro César e o companheiro Rony, que estarão presentes aqui daqui a pouquinho, para falar um pouquinho sobre o Rio Grande do Sul e também para eles falarem aí o que eles acharam do ato. Bom, seguimos aqui então nosso programa de hoje. Marcelo, nós estamos vendo então aí a situação do governo continua emparedado, né? Dessa vez aqui a situação pegou preço aí, porque tivemos uma alta do dólar, né? Eu não sei se você reparou, Marcelo, mas o Lula ele tem um poder mágico. Ele fala, o dólar sobe. Ele fala, o dólar baixa. Então é o Lula falar, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o Lula para falar o dia todo, ver se o dólar chega no 0, né? Então, a imprensa golpista, ela trata a situação dessa forma, né? O Lula falou, o mercado entrou em crise. O mercado entrou em pânico porque o Lula falou, né? O Lula fala, então, as coisas acontecem. Não é, né? Estamos aqui tirando uma onda dessa situação, de como a imprensa trata a situação. Todo mundo aqui sabe que isso aqui é claramente um golpe aí, né, contra o governo, que vem diretamente do imperialismo, desse cara que está no Banco Central aí, esse Campos Neto. Que outra coisa, viu, Marcelo? Eu descobri essa semana
que ele tem aí dinheiro em paraísos fiscais. Esse cidadão aí, opa, parabéns para ele que tem dinheiro aí em paraísos fiscais. Então, é bastante interessante para ele que o dólar esteja em alta, né? Bom, mas assim, enfim, Marcelo vai explicar para a gente o que está acontecendo em relação a essa questão da alta do dólar, desse golpe de Estado que está sendo organizado, é um golpe de Estado econômico, né? Contra o governo Lula nesse momento. Diga lá, Marcelo. Meus caros, o seguinte, apesar do assunto ter um grau de complexidade que todos nós sabemos, o que está faltando na imprensa, geralmente mais à esquerda, é colocar as coisas como elas devem ser colocadas, isto é, o que a população precisa saber, Adriano? Então, assim, toda vez que a taxa de juros é muito alta, como no Brasil, o Brasil criou o Plano Real em 1994, que inclusive agora, dia 1º de julho, completou 30 anos. Esse Plano Real ele foi organizado ainda no governo Itamar Franco, que foi um governo tampão entre o Collor de Mello e o Fernando Henrique Cardoso, que assumiria em 95. Vamos lembrar que o Fernando Henrique Cardoso era o ministro da Fazenda do Itamar no Plano Real. Então, ele chamou essa turma toda da PUC do Rio de Janeiro, economistas da Escola de Chicago, para construir um Plano Real que fosse adequado à necessidade do Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional, principalmente naquela época, era um organismo multilateral dos Estados Unidos, do imperialismo americano, que impunha aos outros países como é que deveria ser a economia no processo de globalização econômica e financeira do capitalismo. Ora, de lá para cá, a nossa dívida pública, que era de cerca de 68 bilhões de reais, hoje ultrapassou os 8 trilhões de reais. Como que essa dívida se tornou astronômica, amigos? Através da absurda taxa de juros explosiva. O Brasil, nesses 30 anos, acumulou, em média, a maior taxa de juros do mundo inteiro. E só quem interessa a taxa de juros, Adriano? Aos banqueiros especuladores nacionais e estrangeiros. Campos Neto, todo esse pessoal que já foi presidente do BC, que já construiu as suas empresas de mercado, de ações, títulos públicos, quer dizer, empresas relacionadas às bolsas de valores, ações do mercado e tudo mais, ficaram milionários e bilionários, Adriano, graças à sua passagem no Banco Central e às suas relações espúrias de amizade, compadrio, parentesco. Vamos lembrar que o Roberto Campos Neto é neto do Bob Fields, Roberto Campos, que deu o golpe na ditadura militar como embaixador do Jango em 1964, embaixador dos Estados Unidos. Ora, que esse pessoal todo são invasores de divisas, não resta a menor dúvida, porque esse pessoal, Adriano, não pode ser honesto. Quem faz isso daí é totalmente delinquente político, econômico, não tem nada a ver com defesa do Brasil. Esse pessoal está no Banco Central, que hoje é a principal instituição estratégica econômica do país. Se eles estão lá, é para roubar a população, é para roubar o povo brasileiro, é para extrair o dinheiro do orçamento público federal para entregar para banqueiros e grandes especuladores. Todos eles têm dinheiro em paraísos fiscais, todos eles, inclusive gente do Supremo Tribunal Federal, como o Barroso, por exemplo, que tem evasão de divisas do Banco Banestado, da CC5, lá atrás. Isso é provado, se tem documento que prova isso daí. Se o presidente do Supremo Tribunal Federal tem isso, e como é que os outros não poderiam ter, não é? Hein, Adriano e amigos? Como pode? Todos eles concomunados, todos eles bem orquestrados para pilhar o roubo brasileiro, para pilhar as riquezas do país. É esse pessoal que organiza a economia nacional. Não poderia ser diferente a imprensa burguesa apoiada nos bancos, porque é uma grande associação entre empresas como Rede Globo, Bandeirantes, outros grupos de meio de comunicação, publicidade, propaganda, marketing,
todos eles bebem na fonte dos banqueiros. Todos eles. E claro que eles vão dizer, nossa, o Lula falou tal coisa, ele assustou o mercado, porque ele está sendo, assim, uma pessoa hostil aos investimentos do país. Como se esse pessoal investisse em alguma coisa. Esse pessoal é especulador. Vamos colocar a palavrinha correta? Especulador. Eles não investem no país. Eles extraem dinheiro do país e dos cofres públicos. Aquele dinheiro que ia para fazer um hospital, uma escola, uma creche, uma obra pública, vai para onde? Para o bolso dos banqueiros. Aquele dinheiro que ia para a aposentadoria, não vai à aposentadoria, vai para o bolso dos banqueiros. Aquele recurso que deveria salvar o pessoal de epidemias, vai para o bolso dos banqueiros. Então, a lógica é extrair dinheiro do orçamento para pagar juros e entregar nas mãos dos capitalistas financeiros. Esta que é a lógica desses meios de comunicação que atuam diretamente propagandeando mentiras. A gente não usa a palavra fake news aqui, não. É mentira, falsidade, no português mesmo, omissão é pouco. Essa gente fabrica falsidade da realidade todo santo dia. Não é fake news, não. É mentira todo santo dia fazendo a cabeça do povo contra ele mesmo. Agora, uma coisa é certa. Eu estou conversando aqui com o pessoal em Curitiba, Adriano. Eu cheguei ontem aqui na cidade, tá? E eu estou com um movimento que é o seguinte, o movimento de fazer, como a gente fazia no Ministério Público Federal, nas quartas-feiras, que foi reconhecido nacionalmente, um movimento contra a Lava Jato, contra o Sérgio Moro e os golpistas da Procuradoria do Paraná, da Promotoria Pública. Nós vamos querer fazer a mesma coisa aqui no Paraná. Vamos escolher uma data de uma quarta-feira, Adriano, e fazer um movimento no começo da tarde. Um movimento fora Campos Neto e abaixo Independência do Banco Central do Brasil. Fora Campos Neto e abaixo, que não adianta só fora Campos Neto, que eles trocam por outro. É fora Campos Neto para chamar atenção. Mas abaixo a independência do Banco Central do Brasil. O Banco Central não pode ser independente. Independente do povo e dependente dos banqueiros, como quer os meios de comunicação tradicionais, a burguesia do imperialismo. Tem que ser um movimento que tenha uma capacidade de chamar atenção, como tinha, de fato, o movimento lá do Ministério Público, que participava às quartas-feiras, lá naquela época lá da Lava Jato. Vamos fazer a mesma coisa aqui no Paraná, aqui em Curitiba, na frente do Banco Central do Brasil, que fica na rua ali da Barão Serra Azul, se não me engano, a rua do Shopping Miller. O Banco Central novo fica ali, que antigamente ficava na frente da Receita Federal, há uns 20 anos atrás. Fazer um movimento assim, toda semana lá na frente. Fora Campos Neto, abaixo Independência do Banco Central do Brasil. Estamos conversando sobre isso hoje, inclusive, já. E colocar uma banquinha lá na frente e começar a colocar carro de som, começar a colocar, nem que seja qualquer coisinha lá que tenha um microfone, para chamar a atenção da turma lá. A gente precisa encher o saco dessa turma. Se a gente não consegue uma mobilização porque parte da esquerda não quer mobilizar o povo, a gente enche o saco um pouquinho que seja para chamar atenção. E eu acho que é necessário você começar a chamar as pessoas, nem que seja por atos pequenos, mas chamar atenção é necessário e urgente. Então, estou tentando fazer isso aqui, já, apesar de eu não ficar, infelizmente, em Curitiba, mas eu posso, quem sabe, plantar uma sementinha junto com outros companheiros e deixar uma política para ser realizada aqui. Porque, claro, eu não sou ninguém sem os outros, né? Ninguém é ninguém sem os outros, né? As pessoas só são alguém se tem mais gente trabalhando na coletividade, né? Como é que a gente pode ser alguém que tem um peso significativo, relevante? Então, eu acho que é importante fazer um movimento nesse sentido para arregimentar forças contra essa máquina brutal do capitalismo que se transformou essa autarquia federal chamada Banco Central do Brasil. Nós temos que fazer alguma coisa, Adriano. E começar por aí. Aí não vai ser o Lula, não. Tem que ser um comitê popular de luta contra esses arroubos que são aí proclamados pela imprensa burguesa mentirosa em conluio com o imperialismo norte-americano.
eu estou totalmente de acordo, nossos militantes aí com certeza irão participar, a gente pode somar aí com os movimentos de luta que nós temos em Curitiba, né, que acompanham o partido, que acompanham o PCO, que são movimentos combativos aí, a gente pode estar organizando sim, eu acho que esse é o caminho, né, sem o povo aí, o governo está cada vez mais aí pisoteado, né, o que a gente percebe é isso. E esse recuo aí do governo aí, de fazer esse corte de 25 milhões aí, é diretamente o pescoço da população que mais precisa, né? Um erro gravíssimo, né? Porque o governo já não anda bem das pernas aí em relação à questão econômica, né? Em questão de aprovação e etc. E ainda me dá uma dessa aí com justamente o povo que votou nele, né? Esse aí é o povo que votou nele, é o povo que mais precisa e é onde o governo decidiu aí fazer esse corte, que é um erro grave, né? O governo aí que se cuide, que abra o olho, porque o que vem pela frente não é que a burguesia aí ela vê você recuando, e ela acha bonito e vai bater nas suas costas e falar que você é amigo dela agora. Não é verdade. Ela vai te dar o rodo, meu irmão. Ela vai te dar o rodo. A burguesia não está preocupada com isso. Eles querem entregar o país. Eles querem o dinheiro que tem no país. Eles estão um pouco se lixando para o povo brasileiro. Muito menos para Lula, para governo, para PT, para o que for. Né? Eles estão interessados no dinheiro deles. É um bando de canalha que nós temos aqui na direção dessas instituições aí, que trava a vida da população, trava a economia brasileira, trava o governo. E o governo não deve ceder. É um erro isso daí, é um erro grave, inclusive. E a gente tem que colocar nosso bloco na rua aí, porque o que vem pela frente não é coisa boa. Bom, seguindo aqui então, nós temos uma coluna do companheiro Marcelo Marcelino, que está estampada no nosso Diário da Causa Operária de hoje. Banco Central Independente a favor da burguesia, né? Então essa é a coluna do nosso companheiro Marcelo Marcelino. Quem quiser saber mais sobre essa questão, pode entrar no Diário da Causa Operária. Está lá, coluna que foi publicada no dia de hoje, dia 5/7. O Banco Central do Brasil nasceu como instituição tecnocrática, estratégica, em 1964, no início da ditadura civil-militar. Tá aí, então, a coluna para vocês verem, para vocês acompanharem, e vocês vão entender melhor do que se trata toda essa situação que está acontecendo no Brasil em relação à questão econômica. Bom, seguindo aqui, então, nós tivemos um encontro, Marcelo, da extrema-direita, aqui no Sul, né, em Santa Catarina, onde participou aí ninguém menos, ninguém mais do que o maluco que está na presidência da Argentina, né? Uma pessoa totalmente, sei lá, atrapalhada, né? Esse cara, então, que é fruto de um golpe de Estado, a gente sabe, a partir da Causa Operária sabe o que aconteceu na Argentina, é um golpe de Estado, para ter colocado essa pessoa alucinada, né? No governo, e ele veio aqui participar desse encontro da extrema-direita, aqui no Brasil, junto aí com o Bolsonaro, com o secretário de Segurança de São Paulo, Derrite, né, que é um fascistão aí, né? Então essa gangue toda aí estava reunida aí, e o Milei junto com essa galera, né? Então aqui a gente se pergunta uma coisa, né? Se ele veio enquanto civil, enquanto uma pessoa civil, ele veio com que dinheiro? Quem está pagando essa viagem para que ele tenha vindo para cá? Se ele veio como representante oficial do governo, ele não poderia estar aí se juntando com a oposição ao governo brasileiro. Isso é perigosíssimo, na verdade, né? Como que o governo brasileiro não deveria deixar isso aí acontecer? Esse cidadão não pode vir aqui no Brasil e se reunir com a oposição. Isso é uma invasão ao país, é um ataque à soberania. E também um tapa na cara do governo brasileiro, do governo Lula, né? Que não deveria deixar esse tipo de coisa acontecer. Esse cara está destruindo a economia da Argentina, está acabando com a vida da população na Argentina, e a situação está cada vez mais caótica lá. O que eu vi, Marcelo, essa semana, eu vi algumas imagens da Argentina, população catando comida no lixo. Então a situação lá está gravíssima, gravíssima. Então, e tá aí esse palhaço passeando por aí e vindo se encontrar aqui com o Bolsonaro. É bem importante aí a gente ver quem está do lado de quem, né, para a gente ver mais ou menos qual que é o estilo de governo, o estilo de política que esse pessoal trabalha, como esse pessoal se organiza, Marcelo. Vejam só. O que tem que ser esclarecido aqui, Adriano e amigos, é o seguinte: parte da esquerda, eles só consideram um golpe de Estado quando um governo ele efetivamente é derrubado.
No caso da nossa avaliação sobre o Milei, nós entendemos que um golpe de Estado ele pode ser realizado de várias maneiras. Tá? Uma das maneiras agora mais que se apresenta com uma certa novidade é o fato de você eleger um representante da burguesia do imperialismo norte-americano, só que provocado de maneira artificial. Veja que o sujeito, como Milei, ele não teria condições nem intelectuais, nem políticas, nem administrativas, nada disso para governar um país importante como a Argentina. Mas como é que ele chegou lá? Como é que um Bolsonaro chega lá se não é através de um golpe de Estado? O que aconteceu no Brasil? Não foi um golpe de Estado que não apenas derrubou Dilma Rousseff, colocou Lula na prisão, derrubou a esquerda brasileira de conjunto e empobreceu mais ainda a população? O que eles fizeram? Eles tiraram Lula para escanteio, não aceitaram a candidatura do ex-presidente Lula naquela época, né? E aí a esquerda foi de Haddad, o PT foi de Haddad. Em vez de fazer uma pressão para ir com o Lula, porque com o Haddad eles não iriam ganhar a eleição, como não ganharam de fato. E aí o golpe de Estado se estendeu com o Bolsonaro. O Bolsonaro não participou diretamente, ativamente para derrubar Dilma, mas ele participou do golpe de Estado sendo eleito presidente do Brasil de forma ilegítima, Adriano. Porque Lula não pôde concorrer às eleições. Agora, na Argentina, colocaram o tal do Milei, um palhaço como Zelensky é um palhaço na Ucrânia, colocado pelo imperialismo, num golpe de Estado há 10 anos atrás. Um golpe na Ucrânia, de derrubada artificial de um presidente da época que era pró-Rússia. Agora fizeram a mesma coisa, só que eles montaram um teatro, Adriano, de eleições, de democracia, de liberdade. Sabe aquela coisa assim, que as pessoas se enganam? Acho que porque tem tudo isso, os componentes para a eleição, isso de fato não é um golpe de Estado? É também uma forma de golpe de Estado institucional, com viés democrático de aparência, com um véu de aparência democrática, mas, no fundo, se trata de um golpe de Estado articulado pelo imperialismo, assim como foi um golpe na Bolívia, Adriano, que não permitiram que o Evo concorresse às eleições e o Arce tomou a frente. Só que o Arce não é o nosso caro índio, o Morales. Ele é um sujeito fora dessa curva que o Morales estava seguindo. Quer dizer, a curva que fugia do imperialismo, pelo menos um pouco. Agora, nas próximas eleições, o Morales vai vencer as eleições se o imperialismo não conseguir derrubá-lo antes. Mas se Morales conseguir vencer, o golpe de Estado estará armado contra Morales na Bolívia. Porque Morales não é o cara do imperialismo. Mas eles já conseguiram fazer isso no Equador, que está caindo numa decadência profunda. O Peru vive um golpe de Estado. Quer dizer, a Argentina também agora. E o Brasil está em xeque. O Brasil não está numa situação confortável como a esquerda acha que está. Os índices do governo Lula são índices muito superficiais, Adriano, que a esquerda democrática, reformista, pequeno-burguesa está alardeando. Não está desenvolvendo o país. O Brasil também não tem uma política nacional desenvolvimentista, mesmo nos moldes do capitalismo, para desenvolver o país. Nós estamos vivendo de uma superfície, de algo que não tem um sedimento, que ainda precisa de um estofo, que o governo Lula não criou esse estofo. O governo Lula está com políticas muito incipientes, muito inadequadas para tratar o nível de despencar econômico de 10 anos para cá. O nível de pobreza da população aumentou demais, principalmente a partir do golpe de Estado de 2016 e com o Bolsonaro na presidência. O que o governo Lula deveria fazer? Uma política nacional desenvolvimentista. Ah, mas isso é coisa do capitalismo. Amigo, nós estamos no capitalismo. Nós precisamos de uma política nacional de desenvolvimento e colocar o povo para trabalhar,
dar renda para a população, dar condições de vida e romper com o rentismo. Que o governo Lula está fazendo agora com os 25 bilhões, ele está dando margem para o rentismo. Quer dizer, nós já estamos no sufoco. Nós vamos entregar mais dinheiro para os banqueiros e especuladores? Ora, nós temos que romper com essa política de maneira urgente. É por isso que o movimento Fora Campos Neto e a baixa independência do Banco Central é crucial, é fundamental. A gente tem que elevar, potencializar isso daí. Assim como o Milei está fazendo, está entregando a Argentina para os banqueiros, entregando para o imperialismo, aqui corre o perigo de voltar em 2026, Adriano. Com um Tarcísio, já pensou um Tarcísio da vida? Governando o país para 2027 em diante? Ele poderá fazer o que o Milei está fazendo na Argentina. Ora, isso não temos nenhuma dúvida. Então, se o pessoal não se espertar, o governo Lula vai fazer 2 anos de mandato agora no final do ano, metade do mandato. Qual é a política do governo Lula para desenvolver o país e tirar o povo da miséria, dar emprego, da renda e dar popularidade para o presidente da República? Precisa urgente. Comunicação o governo não tem, que é péssima. Mobilização popular é inexistente. E o governo Lula só depende, para governar, da população, porque é o que resta para o governo Lula. As instituições são burguesas e golpistas. O judiciário sabemos como é direitista. O Congresso Nacional é ultradireitista. O imperialismo está querendo a cabeça do país. E aí? O Lula se apoia em quem, Adriano e amigos? Somente na base popular. Cadê a base popular? Ela tem que ser chamada. Assim como foi o ato da Palestina, que todo mundo está de parabéns quem participou no domingo passado. É isso que tem que fazer. Colocar o povo na rua e mobilizar esse pessoal. É isso, amigos. Bom, é isso aí. Temos que fazer nesse sentido aí mesmo. É um golpe, né? Golpe atrás de golpe aí na América Latina. E a gente sabe que o Brasil é um dos maiores alvos aí do imperialismo, né? Por enquanto aí eles estão controlando a coisa. Mas se o Lula ameaçar aí, é perigoso que eles vão para cima e façam o que tentaram fazer ali na Colômbia, né? Tivemos desculpa, não foi na Colômbia, Marcelo, que fizeram uma tentativa ali de... A Bolívia? Da Bolívia, desculpa. Exatamente, estava falando do Evo Morales, até passou pela minha cabeça, não sei por que caiu Colômbia aqui, por causa do jogo do Brasil, enfim. Que é muito golpe, aí... Adriano. Oi? É muito golpe para o sujeito se localizar às vezes, viu? É complicado, às vezes é muito golpe mesmo. Bom, chegaram aqui com a gente nosso companheiro César Augusto, nosso companheiro Rony Silva. Boa tarde, companheiros. Tudo certo por aí? Tudo certo. Tudo certo, Maravilha. Adriano. Uma boa tarde para você e para todos os ouvintes. Maravilha, é isso aí. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Mais uma vez, relembrando aqui. Deixa eu até dar uma olhadinha no chat aqui para ver como é que está a situação. Às vezes o pessoal manda boa tarde aqui para a gente acaba até esquecendo de mandar uma boa tarde para a galera. Mas é isso, nós estamos aqui com os companheiros aí do Rio Grande do Sul, que pode passar aí para a gente, o Rony ou o César, falar um pouquinho para a gente aí como é que está a situação do povo do Rio Grande do Sul. A gente mais ou menos já imaginava, né? Depois que a situação aí ganhou a imprensa, a situação ainda das enchentes, ganharam a imprensa, teve toda uma comoção, né? Mas com o tempo isso vai se esvaindo, né? Vai amenizando, vai amortecendo, e o que vai ficar, o que a gente vai ver aí é a destruição total, né? E o povo aí ao relento desses governos direitistas aí, neoliberais. Pode começar a falar, Rony. A situação aqui do povo gaúcho aqui é bastante complicada com as políticas neoliberais do governo Eduardo Leite. Depois que passou essa comoção, como tu mesmo disse, a situação do povo continua a mesma. A situação do trabalhador continua a mesma. Eu tenho como eu atuo dentro do movimento sindical, sempre foi a principal atuação de base. Eu vejo com lamentável a situação que a nossa Central Única dos Trabalhadores aqui no Rio Grande do Sul tem atuado em relação à catástrofe, às enchentes, né? Agora nós tivemos o dissídio, e o dissídio foi dado pelos patrões,
Na categoria metalúrgica, por exemplo, que eu atuo em Cachoeirinha e Grande Porto Alegre ali, o dissídio ficou em 3,69%, muito abaixo do que aquilo que a categoria tinha pedido, né? E a CUT capitulou de uma forma assim, horrível em relação aos patrões, sabe? É incrível a situação que a CUT colocou a situação dos trabalhadores aqui praticamente de joelhos em relação à patronal. É lamentável. É lamentável mesmo essa situação. A gente sabe que as direções do sindicato por si, tudo bem, é o sindicato de luta e o sindicato combativo, né? O problema são essas direções, né, Rony? Mas enfim, César, vocês estiveram aí presente junto com a gente no ato em São Paulo, né? Os companheiros do Rio Grande do Sul, né, mesmo com toda a dificuldade, aí, os companheiros participaram da atividade, né? Me encontrei pessoalmente com o companheiro Rony, com o companheiro César, na atividade de São Paulo. Gostaria que você falasse também, César, qual foram as suas impressões, a impressão dos companheiros do Rio Grande do Sul em relação a essa grande atividade organizada pelos comitês de luta e pelo Partido da Causa Operária na Avenida Paulista no último domingo. Bom, agora com mais tranquilidade eu dou a minha boa tarde ao Rony, boa tarde ao Marcelo e boa tarde, Adriano, e todos que nos ouvem e veem, né? O caso do nosso envolvimento com relação à caravana foi um envolvimento em que houve muito entusiasmo por parte das pessoas que ficaram com a incumbência de entrar em contato com os nossos simpatizantes, com os nossos amigos, enfim, com aquelas pessoas que sempre colaboram conosco, né? Muitos dos que gostariam de ter ido ao ato não puderam em função de questões relativas ao trabalho, né? Era um impeditivo porque o ônibus, como saiu por volta de 18 horas de São Paulo, ele chegou ao meio-dia aqui na segunda-feira. Então, cerca de 10 a 15 pessoas que estavam previstas para a viagem acabaram não indo. Mas, mesmo assim, nós levamos um bom contingente, né? Cerca de 22 pessoas, e os demais lugares foram preenchidos por pessoas que se interessaram em participar da caravana, que foram embarcadas em Florianópolis, Joinville e mais alguns pontos aí perto dessas cidades, né? O balanço que eu faço do ato é um balanço altamente positivo. É positivo porque nós tínhamos uma estimativa que era realista de levar cerca de 2.000 pessoas. Já estaria de bom tamanho se a gente levasse 2.000 pessoas. E por todas as sondagens que foram feitas por várias pessoas, né, inclusive com depoimento da própria polícia militar, cerca de 3.000 pessoas participaram do ato. E a nossa bateria deu um show de bola, porque o pessoal estava muito embalado, sabe? Nós levamos também os nossos instrumentos aqui de Porto Alegre. Eu mesmo participei da bateria, eu estava no repique, né? E a gente via que as pessoas estavam ali com uma consciência muito esclarecida com relação ao problema e à gravidade desse conflito que ocorre entre o Estado sionista de Israel e o povo da Palestina. O Hamas, como vanguarda da resistência na luta pela libertação da Palestina, foi muito bem representado. Várias pessoas, inclusive, levaram bandeiras do Hamas. Eu vesti uma camisa verde do Hamas, né, e me cobri com uma bandeira do Hamas. E vi muitas pessoas, inclusive famílias
de palestinos bem caracterizados, com aquelas vestes que eles costumam utilizar, com seus filhos, né? E muito assim, muito alegres por ver que existe no Brasil um partido realmente comprometido com essa luta. Porque, fazendo uma avaliação da participação de outros, porque houve participação, inclusive, de gente do PT, né? Mais de 100 entidades aí apoiaram esse ato. O ato não foi convocado exclusivamente pelo PCO, mas o PCO foi o grande organizador de tudo isso, o grande indutor, né, que fez com que as pessoas participassem. Então, eu acho que foi um ato muito positivo, as falas foram muito positivas, principalmente as falas, eu destacaria as falas do João Jorge, destacaria a fala do Breno Altman e, como coroamento, assim, né, como última peça de um concerto, a palavra da nossa liderança, do Rui Costa Pimenta, que foi incisivo em destacar certas coisas que estão sendo abafadas pela mídia, né? Ressaltando principalmente a necessidade do governo federal romper com o Estado sionista e denunciando também a última maldade que até aquele momento havia sido feita com relação à questão palestina, que foi a deportação daquele cidadão que veio, se não me engano, da Tailândia ou da Malásia, não sei bem qual é o país, mas ele veio para fazer uma visita aos familiares e acabou sendo surpreendido, né, por um ataque ordenado aí pela Polícia Federal, Mossad, sabe lá quem mais estava envolvido nisso ainda. Esse é o balanço que eu faço, Adriano e companheiros. Acho que foi um balanço muito positivo, mas eu não quero estender demais também, né? O Rony tem coisas a dizer importantes também com relação a isso, porque ele esteve lá. É contigo, Rony. Eu sempre fui, Adriano, Perdeu algum o som. Problema? Tá nos escutando bem, Rony? Ele está com algum problema no som, né? Ele não estamos ouvindo o companheiro Rony. Avisá-lo, Adriano, dessa questão aí, porque... Vamos tentar avisar, né, O próprio Adriano acho que caiu também agora, né? Enquanto a produção deve estar tomando alguma providência, não é, Marcelo? Então, enquanto isso, a gente pode... Porque, na verdade, a gente não pode consegue escutar uma bola aqui, né? o Rony, né? Então, a gente não está com essa possibilidade. Ele está falando lá, mas, ao mesmo tempo, ele não nos escuta e também a gente não consegue escutá-lo. Então, e o Adriano caiu agora também, né? Então, deixa eu te perguntar uma coisa, meu querido César. Era com o Rony que você tirou uma foto lá. Eu até compartilhei no meu Instagram a foto sua lá. Era com o Rony, né? Sim, exatamente. Nós estávamos juntos naquela ala mais da frente, né? Que era a ala da... Existiam algumas faixas como primeira fila, né? Da caminhada, do contingente. E logo atrás dessas faixas se encontrava a bateria que ia puxando o pessoal, fazendo um barulho lá que fez estremecer as estruturas ali da Avenida Paulista. Nós chamamos muita atenção com a nossa movimentação. Vamos ver se o companheiro Rony já consegue falar. Vocês estão me ouvindo? O microfone aqui tinha ficado mutado, eu tinha desmutado ele, mas eu não sei por que ele mutou de novo. Eu queria dizer o sentido, no sentido de que eu sempre fui de militância. Então, eu gostaria de me dirigir à nossa militância para que
cada vez mais vai ser exigido de nós, né? E a nossa militância tem que estar atenta a esse detalhe. Cada vez um pouco mais podemos dar um pouco mais de nós em relação a isso, já que cada vez mais nós se tornamos a vanguarda do movimento antiimperialista a nível mundial, não só de Brasil também, mas a nível mundial, porque nós temos raízes e procuramos, a nível internacionalista, dialogar com outras organizações também. Então, isso coloca nós numa vanguarda internacionalista, anti-imperialista. Então, eu me dirijo sempre à militância para que a gente consiga sempre dar um pouquinho a mais de nós, cada vez vai ser exigida muito mais a nossa militância nesse sentido. Vocês estão me ouvindo, companheiros? Agora sim, Sim. Adriano. Perfeitamente. Opa, maravilha. Eu tive uma queda aqui, mas já retornei. Bom, colocando aí, né, a questão que o companheiro César aponta, né, apesar de todo o boicote também da esquerda, né, todo o boicote da esquerda, que a esquerda boicotou o ato, tá? Eles não queriam aí participar do ato, porque era o PCO que estava chamando, e que a gente faz uma defesa aí concreta e real da resistência armada palestina, né? Então, com todo o boicote da atividade, com toda a tentativa de que não acontecesse, superamos nossas expectativas, como disse o César. Nossa expectativa era uma quantidade de pessoas, a gente aumentou bastante esse número de pessoas. Eu vi o Rony tirou várias fotos dos companheiros da direção, foi colocado aí, eu até com o Rui, o Rony tirou uma foto com o Rui, também tem minha foto com o Rui, acho que o César deve ter a dele, talvez o Marcelo tenha a dele também, né? A gente, quando encontra o Rui, a gente já quer tirar uma foto logo, porque é o presidente do nosso partido aí, enfim, a fala dele foi muito, muito combativa mesmo, né? Muito importante, tudo que ele falou, e o que o partido decidiu logo em seguida, né? Logo após essa mobilização vitoriosa, é que essa mobilização aí desça ou suba, né? Para as capitais de todo o país, onde a gente vai organizar as atividades aí dentro das capitais, né, de cada estado. Espero que a gente consiga fazer um bom trabalho também aqui em Santa Catarina, no Paraná e no Rio Grande do Sul, né? Fazer um bom trabalho nessas capitais também para convocar o pessoal e mostrar que a luta está aí, né? É muito interessante tudo que a gente viu durante essa atividade, porque, como o César falou, as expectativas foram superadas e as pessoas que estavam passando na rua, né? Elas falavam, nossa, é um movimento aqui em defesa da Palestina, quero participar. A pessoa já entrava, já pegava um cartaz, já pegava uma bandeirinha, e ali ela seguia junto à marcha da bateria Zumbi dos Palmares, que com certeza, igual foi falado, ela tocou o terror aí na Avenida Paulista, e inclusive até teve um camarada que tirou uma foto da polícia, né, seguindo também a manifestação, né? Então, a polícia, como eles são preguiçosos, eles levaram a caravana deles para o ato, né? Mas como eles são preguiçosos, eles não desceram do ônibus para seguir a marcha, né? Eles seguiram a marcha com o ônibus da polícia, que é muito engraçado, né? Eles seguiram a gente com o ônibus deles lá, não tiveram nem a coragem de descer do ônibus para participar da mobilização na rua, né? Mas enfim, isso é muito importante também. Bom, companheiros, a gente vai quase chegando no finalzinho do nosso programa aqui. Eu gostaria de deixar aí aberta a palavra para vocês falarem, alguma coisa que vocês queiram falar. Começando pelo Marcelo aí. Pode dar, Marcelo. Então, primeiro cumprimentar o Rony e o César pelo ato, né, pela participação do ato, o Adriano também, evidentemente, né, nosso interlocutor aqui, e dizer que aquela ideia, não sei se o Rony e o César estavam nos escutando no nosso primeiro, que na verdade não tem mais intervalo que nem tinha antes, né, Adriana? Antes a gente tinha um intervalo de 15 a 20 minutos, cada 15, 20 minutos tinha um intervalo do programa, né? A gente não tem mais. Esse é algo positivo, que a gente pode falar bastante aqui. Mas na primeira parte do programa, a gente abordou a questão de ter o ato em Curitiba. Lembrando bem, o César participava, Adriano, desses atos lá no Ministério Público Federal. Ele sabe bem também, né? Contra a Lava Jato, contra o Sérgio Moro, né? E tudo mais. Então, a ideia é refazer esses atos, só que na forma do Banco Central, né? Você dizer assim, abaixo a independência do Banco Central, fora Campos Neto. Essa podia ser uma palavra de ordem na frente do Banco Central do Brasil, lá em Curitiba, né? E, ao mesmo
Congelou a imagem do nosso Desculpa, companheiro. Marcelo, travou um pouquinho ali. Deu uma travada, né? Marcelinho está congelado. Está travado, Marcelo. Bom, espero que ele volte aí, mas vamos seguindo aqui. Opa, voltou, Marcelo? Então, às vezes, a internet no Brasil é uma maravilha, né? Porque ela é a pior do mundo e a mais cara, né? Então, uma beleza. É compatível com a nossa classe dominante, né? Que é uma das piores do mundo, uma das mais caras para o povo, né? Está mais ou menos proporcional. Então, a ideia é também falar sobre a Palestina, evidentemente. A Palestina não deve morrer. Esse assunto da Palestina ser uma coisa assim, imprescindível, né? A gente tem que fazer a campanha incisiva a favor do povo palestino. Então, a gente vai ter que colocar essas pautas aí toda quarta-feira, por exemplo, né, do meio-dia às 2h, nesse caso aí, né, mais ou menos pensando alto, fazer aí uma programação de falas na frente do Banco Central e já aproveitar a denunciar os sionistas, porque essa gente toda, gente, eles também são sionistas. Além de os ultraliberais são sionistas, bolsonaristas, mileiristas, qualquer porcaria dessas aí, eles aprovam tudo, né? Então essa gente tem que ser expurgada o mais rápido possível do Brasil, né? Ser deletada no governo popular do Lula, que não tem nada que fazer com essa gente concedendo cada vez mais espaços de poder e influência para esse pessoal aí, que na verdade só quer destruir o país e quer ficar com todas as riquezas nacionais. Grande abraço para vocês. Estou por aqui, qualquer coisa, conversamos. Obrigado, Adriano. Obrigado, amigos. É isso aí. Rony, eu vou dar a palavra para o Rony fazer as despedidas finais aí, Rony. E depois eu fecho com a minha despedida. Vai contigo aí, Rony. Eu queria agradecer a todo o pessoal que participou do ato de São Paulo, que fez um esforço grande para conseguir ir a São Paulo, e dizer que nós aqui, eu já estou me comunicando também, a gente teve reunião de célula na quarta-feira, e eu já estou me comunicando com o pessoal também, a gente já está tentando, já se organizando aqui para o nosso ato regional aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, eu queria já me colocar nesse sentido, já que a gente já está se organizando nesse sentido, e dizer para todo o pessoal, toda a militância, se inscrever na Universidade de Férias agora, que é fundamental a formação teórica para o militante político, né? Então, isso é fundamental. Então, eu estou me comunicando com toda a militância, com todos os nossos simpatizantes, para que eles se inscrevam na Universidade de Férias agora, para que tenham uma boa fundamentação política para uma atuação que era fundamental nesse sentido. Muito bem. Então, eu gostaria de complementar, né, reforçar esse recado dado pelo Rony. Vou me despedindo aqui dos que nos veem e ouvem, né? E vou repetindo as coisas que o Rony disse. Nós temos essa universidade de férias que vai acontecer em Araçoiaba da Serra, do dia 14 ao dia 21. Né? As pessoas que estiverem interessadas em participar desse curso, que é um curso de formação política, né? O tema será o Lenin e a Revolução Russa, e lá estarão pessoas de todo o Brasil, né? Que participam desse tipo de curso. Esse curso é um curso tradicional, e nós estamos aí receptivos à chegada de novos companheiros, né, que queiram se esclarecer e se munir de conhecimento a fim de propagarem as ideias, os princípios, o programa, enfim, do partido, a todos aqueles que pertencem aos seus círculos de relações. Com essas palavras, então, eu me despeço. Do Rony, do Marcelo e do Adriano. Um grande abraço para todos. Bom, companheiros, é isso aí. Então, vocês podem ver que nós vamos ter, então, a Universidade de Férias, concurso aí
Revolução Russa, né? Lenin e a Revolução Russa, dos dias 13 ao dia 21, se eu não estou enganado, do dia 13 ao dia 21, se eu não me engano, onde o companheiro César aí disse, Araçoiaba da Serra. Então não percam aí para vocês se inscreverem na sua universidade. É uma semana aí que você passa num lugar muito legal, com militantes aí, uma vivência totalmente socialista. Então você vai aprender, você vai trocar ideias, você vai ter momentos de lazer também. Enfim, está aí aberto para quem quiser participar. A nossa acampamento de férias que acontece, essa é a segunda edição desse ano, mas nós já estamos na edição de número 52. Bom, é isso então, companheiros, se inscrevam aí para a Universidade de Férias. Temos várias outras atividades que acontecerão no sábado lá no CCBP em Curitiba e em São Paulo, tá? No CCBP de Curitiba, na rua Saldanha Marinho 65, você pode chegar lá, assistir com a gente a análise política da semana, e também você pode aí ter um contato com os companheiros também, comprar materiais. Nós temos vários materiais no nosso centro cultural, nós temos camiseta, nós temos bota, nós temos bandeiras do Hamas, como o César falou, que estava nas costas dele. Lá nós temos para vender também. Se você quiser andar com a bandeira do Hamas nas suas costas, você pode, né, como foi dito aqui pelo Ministério Público Federal. O companheiro, o processo dele foi arquivado porque o Hamas não é considerado um grupo terrorista pelo governo brasileiro. Então, você pode andar sim com a bandeira do Hamas, você pode defender sim a resistência palestina, a resistência armada palestina, de todos os tipos aí, para que você possa fazer uma luta em defesa da Palestina. Tá o convite do Marcelo também, que nós vamos seguir, nós vamos dar prosseguimento aí nessa ação que o Marcelo propõe aqui em relação à questão do Banco Central, né, que nós devemos colocar para fora aí todos esses canalhas que atacam aí o governo brasileiro e a população, sanguessugas, né, da burguesia aí. Não deixe, então, companheiros, de acompanhar, entre em contato para participar do partido, para conhecer mais, para ter materiais, para participar das atividades, e, no final das contas, aí você pode se somar à nossa luta, se somar e ser um militante do Partido da Causa Operária, que é muito positivo, né? Bom, companheiros, é isso, então. Na próxima sexta-feira nós estaremos aqui presentes, nossos companheiros do Rio Grande do Sul. O companheiro Marcelo estará aqui com a gente também na próxima sexta-feira. Se tudo der certo, nós estamos juntos aí novamente. Um abraço a todos que acompanharam o nosso programa. Um abraço a todos aí que estão ouvindo a gente pela Rádio Cultura de Curitiba. E voltamos na próxima sexta-feira que vem com mais um programa Causa Operária. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau. Até lá. Esse foi o programa Causa Operária, com a apresentação de Eduardo Vasco. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/causa operária.